Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a coitadinha da Débora, né? A Débora Rodrigues, cabeleireira, que mora em Paulínia, se não me falha a memória, e que foi condenada, segundo os bolsonaristas, injustamente a 14 anos e 3 meses de uma pena, e que a coitadinha não poderia ter sofrido essa pena, porque, lamentavelmente, ela só é uma mãe de família que foi vítima disso e daquilo, e que como é que pode o STF condenar uma mãe de família por apenas ter escrito ali, perdeu o mané. Eu até vi vários portais de notícias, inclusive portais relevantes, o Globo, Estadão, acho que o UOL também, Folha de São Paulo, alguns colunistas escrevendo ali, que está tendo um exagero na dosimetria da pena dos indivíduos que estão sendo condenados pelo 8 de janeiro e que não se pode ter exageros porque a lei tem de ser feita para ser cumprida e não se pode ter punitivismo exagerado e isso e aquilo, tá? De antemão, a gente precisa lembrar de uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes não está perseguindo absolutamente ninguém. A denúncia apresentada contra a Débora não foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, pelo Dr. Paulo Gonet Branco e os seus colaboradores da Procuradoria-Geral da República, e ela não foi condenada a 14 anos e 3 meses pelo simples fato de escrever ali, perder o mané. O voto do relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, tem pouco mais de 90 páginas. E que eu tenho certeza que nem Joel Pinheiro da Fonseca, nem o Meval Pereira, nem o Estadão leram essas mais de 90 páginas para entender o que nós dentro do direito chamamos de fundamentação. Só para trazer um pouco esse pessoal aí para a realidade, né? Inclusive eu até procurei a formação do Meval. A formação acadêmica eu não encontrei. Eu encontrei algumas especializações que ele fez fora do Brasil. Vi que ele estudou mais ou menos 1 ano o curso de Direito, depois abandonou, virou jornalista. Mas eu não encontrei onde é que ele fez o curso de jornalismo, se ele tem nível superior, se ele não tem, se ele tem especialização nessas áreas que ele quer falar, se ele não tem. Ele publicou um artigo dizendo, inclusive, que a dosimetria da pena é injusta. E enalteceu ali um projeto do insignificante senador pelo estado de Sergipe, meu estado, lamentavelmente, o senador Alessandro Vieira, que pede ali que pessoas que participam de crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito tenham as suas penas aplicadas de acordo com a proporcionalidade da sua participação. Senador, você foi delegado de polícia por muito tempo, você é um operador do direito, formado em direito, inclusive. Quando você foi secretário aqui em Sergipe de Segurança Pública, era o tigrão com combate à corrupção, mas é uma tchutchuca com quem tenta combater golpe, com quem comete golpe de Estado. Lembrando para o senador da República que é formado em direito, então que conhece muito bem a lei, lá no artigo 29 do Código Penal, vamos mostrar aqui para vocês, ó. Código Penal, a gente tem o chamado concurso de pessoas, que diz basicamente o seguinte, que qualquer pessoa que colaborou para que um crime seja cometido, ela vai ser punida. Porém, se ela tiver uma participação menor, a pena aplicada contra ela terá uma punição menor. Se a participação for maior, a pena será maior. Olha o que diz aqui o Código Penal no artigo 29, sobre o concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Esse parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, a senhora Débora, que não é uma coitadinha, que se o que a senhora Débora que pediu tivesse sido aprovado, eu estaria morto ou preso, você que está aí do outro lado estaria morto ou preso, teria sido torturado, e aqueles que tivessem sorte ou condição financeira, neste momento teriam de estar fora do Brasil, não por livre e espontânea vontade, como a maioria dos covardes bolsonaristas fazem, né? Que eles cometem crime, e aí para não responsabilizar-se ali, para não ter responsabilização pelos crimes que eles cometeram, eles vão lá e fogem do Brasil e depois dizem que são perseguidos políticos. Não, o que a senhora Débora pediu, que era um golpe de Estado, que ela apoiou junto com os golpistas, que é o que diz a denúncia da Procuradoria-Geral da República, acabaria com a minha vida, com a sua vida, com a vida do Rovai, da Dri, ou estaríamos presos, sendo torturados. Então, se você perguntar para mim, eu tenho pena da Débora? Nenhuma. Sabe por que eu não tenho pena da Débora? Porque ela, assim como o Clezão, se deixaram levar pelo discurso do Bolsonaro. Para a esposa do Clezão aí, que infelizmente perdeu o companheiro, sabe quem não perdeu o companheiro, senhora? A Heloísa Bolsonaro, a esposa do Eduardo Bolsonaro,
Ele tá lá nos Estados Unidos da América, vivendo uma vida de luxo e feliz com a companheira. Para a família da Débora, sabe quem não deixou os filhos, infelizmente, sem uma mãe neste momento, porque a mãe tá presa? A Heloísa Bolsonaro, a esposa de Eduardo Bolsonaro, que fizeram com que você, Débora, e outras pessoas fossem para as ruas, pedir golpe de Estado, e depois o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. E agora o Bananinha fugiu também. Eu não gosto do Danilo Gentili, eu não concordo com o Danilo Gentili, mas ele falou uma coisa que é certa. Os indivíduos que foram presos no 8 de janeiro foram presos por culpa do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que fomentaram que essas pessoas fossem para lá. Claro, eles também foram por livre e espontânea vontade. Então, Meval, Alessandro Vieira, o seu projeto não tem validade jurídica porque a lei já é aplicada dessa maneira. A proporção ao crime cometido se aplica de acordo com o que estabelece aqui o concurso de pessoas e a dosimetria da pena, tá? Ah, mas o Xandão decidiu condenar a Débora, ele é um cara sem coração, como é que pode? Primeiro de tudo, tá? Tá aqui o voto do relator Alexandre de Moraes, tem mais de 90 páginas, que eu sei que a maioria das pessoas que estão escrevendo artigos aí dizendo que Xandão foi duro demais, que condenou a Débora, coitadinha, que só queria que nós fôssemos mortos, torturados ou presos, né? Que de certo modo, né, viu ali um cara botar uma bomba em um aeroporto e um caminhão de querosene, mas é todo mundo cidadão de bem. Aí a gente tava passeando no parque. Se ia morrer alguém, faz parte, ok? 30 mil matou foi pouco, como diria o Bolsonaro, né? Então, só para lembrar. Então, a senhora Débora, ela não foi condenada por ter escrito perdeu o mané. Olha a denúncia apresenta. O primeiro mito que a gente vai derrubar. Não foi Moraes que imputou os crimes a Débora, tá? Foi a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusador. Foi a Procuradoria-Geral da República que mandou para o STF falando o seguinte: ministro, tá aqui, ó. O senhor ministro Alexandre de Moraes, relator, trata-se da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, imputando a investigada Débora Rodrigues dos Santos, brasileira, e tem os dados que eu precisei privar, a prática de condutas descritas no artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359M, golpe de Estado, artigo 163, parágrafo único, inciso 1º, 3º e 4º, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, todos do Código Penal e artigos 62, inciso 1º da Lei 9.605 de 98, deterioração de patrimônio tombado. Olha que interessante, Alessandro Vieira e Meval Pereira. Observadas as regras do artigo 29, caput, do concurso de pessoas, artigo 69, caput, concurso material, ambos do Código Penal. Olha o que diz o artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime cede nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. No relatório que eu li, ainda o ministro Alexandre de Moraes cita em vários trechos lá. Domingo, dia 8 de janeiro de 2023, a senhora Débora Rodrigues dos Santos, eu acho, é esse o nome dela, deixa eu ver. Débora Rodrigues dos Santos, isso mesmo. Por livre e espontânea vontade, se dirigiu à Praça dos Três Poderes, junto com outros apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, pedindo golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação e todos os crimes que estão citados aí. Detalhe, se a Débora tivesse sido condenada apenas por ter escrito perdeu o mané, ela nem estaria presa, porque a pena seria inferior a 4 anos. Só que se você pegar os crimes que a Procuradoria-Geral da República apresenta aqui, ó, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena mínima, 4 anos. Só aí já dá a pena do que a gente chama de regime semiaberto. Por que, Carlito, regime semiaberto? Porque, em via de regra, de acordo com a execução das suas penas ali, né, condenações de 0 inferior a 4, você, em via de regra, cumpre de forma aberta. Condenações superior a 4 e inferior a 8, em via de regra, você cumpre no chamado regime semiaberto, aquele que as pessoas citam aí, né, que sai de dia para trabalhar e volta à noite para o presídio. E acima de 8 anos, de 8 anos acima, você tem o chamado cumprimento da pena em regime fechado. Então, só neste crimezinho aqui, ó, do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena mínima já seria 4 anos. A máxima seria 8. Mas o crime de golpe de Estado, a pena mínima seria mais 4, a pena mínima seria mais 4 e a máxima seria 12.
Fora os outros crimes que ela cometeu aqui, alguns crimes que tem pena de 1 a 3 anos, de 6 meses a 1 ano de prisão. No total, eu até fiz um fio lá no meu Twitter explicando. No total, aqui, ó, alguns dos crimes que a Débora teria cometido. Eu nem coloquei as multas, tá? Eu nem coloquei as multas, tá aqui, ó. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, pena de 4 a 8 anos. 359-M, golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, pena de 4 a 12 anos. 63, né, dano qualificado, pena de 6 meses a 3 anos. Associação criminosa armada, né, de 1 a 3 anos, artigo 288 do Código Penal. E tem coisa que eu nem coloquei aqui. Se você somar as penas mínimas aqui para Débora, as penas mínimas já superariam 9 anos de prisão. Então ela já estaria no regime fechado. Se você levar em consideração as penas máximas, ultrapassaria os 26 anos, tá? Ultrapassaria os 26 anos. Então a pena de 14 anos e 3 meses é completamente proporcional aos atos cometidos pela senhora Débora, porque o artigo 29 diz que todo mundo ou qualquer pessoa que concorre para o crime incide nas penas a estes culminadas. Se ela foi para a Praça dos Três Poderes apoiar golpe de Estado, apoiar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ela estava contribuindo para o crime. Simples assim. Ela estava contribuindo para o crime. Carlito, mas essa situação que eu estou dizendo aí, que a dosimetria da pena está muito pesada, como é que se pode? Não tem como não mudar a pena da Débora? Ela não poderia ter pego ali só 3 anos de cadeia? Por que pegou 14 anos e 3 meses? Ela poderia ter pego só 3 anos de cadeia, se ela tivesse, e que nem iria cumprir no regime fechado, né? Se ela tivesse ido sozinha em um dia qualquer, lá no STF, tivesse escrito ali, perdeu o mané. Mas ela não foi lá em qualquer dia por um motivo ermo, né? Ela foi lá justamente para defender o golpe de Estado junto com a horda de pessoas que, estimuladas pelo Bolsonaro, pela família dele, de certo modo, e pela sua base apoiadora, queriam o golpe de Estado. E olha o que diz aqui, como é que funciona, né? A dosimetria da pena. Isso aqui é bem genérico, só para que vocês entendam mais ou menos como é feito ali o cálculo do que a gente chama de dosimetria da pena. Se divide ali em 3 fases, tá? Vou explicar isso aqui tudo detalhadinho, é um vídeo um pouco mais técnico aqui, mas só para que vocês entendam que esse papinho de que a coitadinha da Débora foi presa e condenada só porque pinchou uma estátua, não é verdade, tá? Eu já mostrei que primeiro, não foi ela que, não foi Xandão que apresentou a denúncia contra ela, foi a Procuradoria-Geral da República, e também mostrei que os crimes apresentados ali não foram apresentados apenas, não foram apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes, mas sim pela Procuradoria-Geral da República. E tá aqui a teoria ali para se constituir a pena, né, quando você vai fazer a dosimetria da pena. Na primeira fase, você pega ali as penas bases. Quais são as penas bases? A pena mínima e a pena máxima. Então você calcula quanto é a pena mínima e quanto é a pena máxima para cada crime. Aí depois você vem aqui nas chamadas circunstâncias judiciais, que inclui culpabilidade do indivíduo, antecedentes, né? Ou seja, se ele já tem antecedente criminal, lembrando que antecedente criminal não é meramente o indivíduo ser preso não, tá? Antecedente criminal ou reincidência criminal é quando o indivíduo, ele tem ali, né, a reincidência específica, quando ele tem uma condenação transitada e julgada. Ali ele tem os antecedentes criminais sobre a sua condenação, tá? Os motivos do crime e a conduta social. Isso aqui serve para se ter ali um perfil, digamos assim, do indivíduo. E aí você analisa, como eu disse, as penas mínimas e as penas máximas. Na chamada segunda fase, a gente tem ali as chamadas circunstâncias agravantes, que se leva em consideração, para poder você aumentar a pena ou você diminuir a pena se for um atenuante. No caso da agravante, que está previsto ali entre os artigos 61 e 62 do Código Penal, aumenta a pena. No caso das atenuantes, que diminui a pena, estão presentes nos artigos 62 e 66, tá? E olha as observações aqui, ó. Para o STJ e STF, cada agravante ou atenuante, a fração utilizada é de mais ou menos ali de um sexto a mais ou de um sexto a menos para cada pena para agravar ou para cada pena para atenuar. Deve respeitar também os limites em abstrato, agravantes versus atenuantes. Em via de regra, claro que toda regra tem exceção, mas em via de regra, quando o indivíduo tem um agravante e um atenuante, geralmente elas se anulam, tá? Por quê? Porque como está escrito ali, geralmente o cálculo para os agravantes é de um sexto mais ou menos ou de menos um sexto a mais ou um sexto a menos. Então geralmente elas se anulam, geralmente, tá? Tem exceções também.
E na terceira fase, se tem ali os motivos agravantes que levariam ao aumento da pena e as causas que levariam à diminuição da pena. E o valor certo calculado da condenação. Os limites podem ultrapassar, inclusive, o máximo ou estipular abaixo do mínimo da pena em abstrato. Por quê? Porque você pode ter situações agravantes que aumentem a pena ou atenuantes que diminuam a pena. Recomendo que quem tiver tempo, busque na internet, que vocês vão encontrar, bota assim na internet, ó, voto de Alexandre de Moraes pela prisão de Débora Rodrigues, PDF, vocês vão encontrar, e lá vocês vão ver que o ministro Alexandre de Moraes não simplesmente olhou e falou, aham, seja condenada, não, ele precisa fundamentar a condenação dele, e lá está explicado por que ele deu uma pena para o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por que ele deu uma pena, a pena que ele aplicou para o crime de tentativa de golpe de Estado, de deterioração de patrimônio público, de associação criminosa. Ele não pode meramente falar assim, eu acho que ela tem de pegar 6 anos, eu acho que ela tem de pegar 5 anos. E outro ponto para a gente encerrar aqui, que eu estou vendo muita gente falando aí que, mas ela não sabia que aquilo ali era crime, Carlito, porque as pessoas que foram junto com ela cometeram o crime, ela não sabia. Mas como é que ela não sabia se a pauta era aquela, né? E foi para lá todo mundo, inclusive, como diz no relatório do ministro, no voto do ministro Alexandre de Moraes, tem vídeos da Débora cometendo outras infrações, além de escrever perdeu o mané, tá? E a lei de introdução, as normas do direito brasileiro, no seu artigo 3º, deixa bem claro aqui, ó. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não as conhece. Ou seja, a pessoa não pode cometer o crime e depois falar, eita, isso era crime? Poxa, eu não sabia. Então é falso que a senhora Débora foi condenada, tadinha. Só porque escreveu perdeu o mané, porque não foi. E aí tá a lista, inclusive, dos crimes que a denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Tá aqui, ó. Se ela não tivesse participado da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ela não estaria presa neste momento. Ela não estaria presa. Mas só as penas mínimas desses 2 crimes já dão ali o valor de 8 anos, que em via de regra, penas acima de 8 anos acima é no regime fechado, fora as outras condenações que ela teve. E para mim foi até razoável, porque foi praticamente metade do que seria ali a condenação máxima, que a condenação máxima ultrapassaria os 26 anos, ela teve ali uma condenação de 14 anos e 3 meses. E dependendo de quando ela foi presa, eu acho que ela foi presa em 2023, se não me falha a memória, né? Dependendo da data que ela foi presa, ela ainda consegue o regime de progressão de pena se ela for condenada este ano, porque no caso dela, após cumprir 1/6 da pena, você consegue a progressão da pena e no caso dela seria depois de pouco mais de 2 anos de pena cumprida. Então deixem de cair nesse papinho, mande para os seus amigos bolsonaristas aí, tá? Porque a gente sabe que na mídia tradicional brasileira tem muita gente completamente desqualificada para falar sobre alguns temas, mas como eles são protegidos, eles acham que podem falar de tudo. Tá aqui, mito desconstruído e a Débora não foi condenada porque simplesmente escreveu perdeu o mané. Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Tchau!